Eu sou a Júlia, eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre minha viagem para Nova York no ano passado e o Conexão Cultura, que é um programa desenvolvido pela Secretaria de Cultura do DF que estimula atores, atrizes, artistas, cantores, pessoas do audiovisual, do circo, a viajarem, fazerem formações fora de Brasília, a participarem de festivais, a rodarem por aí com suas peças teatrais. Eu fui para Nova York em setembro de 2025, fiquei 2 meses e meio lá, fazendo aula de atuação para câmera. Eu fiz aula no HB Studio com o David, que é uma pessoa excelente e tenho boas memórias dessa época. O Conexão Cultura... Ok, deixa eu falar sobre o Conexão Cultura. O David é ator e ele fez alguns trabalhos relevantes e agora ele dá aula também. E eu encontrei ali um espaço muito acolhedor. Os americanos são mais frios, mas o David é uma pessoa bem aberta e uma pessoa que busca a exposição autêntica diante da câmera. Então, desde o começo das aulas, ele propôs que a gente tivesse uma exposição autêntica dos nossos sentimentos e fez aquele espaço que estava ali, né, com ali 20 pessoas, ser um espaço de acolhimento, de segredo, pra gente não sair falando por aí o que a gente ouviu ali, de respeito. Porque ele parte de memórias, de sensações sobre lembranças e também de outras coisas para buscar o acting. Principalmente, o que ele diz e repete todas as aulas, acting is doing, presence and listening. Ou seja, para o David, no método dele, atuar é tudo. A atuação é sobre ação, que são os verbos. Então ele passa uma lista de verbos pra gente atuar. Presença, é você estar presente e você escutar. Vamos começar pelo escutar. O que seria escutar? Pro David e também em várias linhas. Escutar, eu acho que vai desde você escutar realmente o seu parceiro que tá em cena e não tá querendo já responder alguma coisa, pensando no seu texto ou pensando na sua voz. Não. É sobre você escutar com a presença cada palavra que está sendo dita ali pelo seu parceiro em cena. Escutar também diz respeito a... Tem algumas práticas de meditação onde se começa o estado de presença através da escuta. Então você pega a sua atenção e coloca toda no som mais longe que você conseguir ouvir. E depois no som mais próximo que você consegue ouvir. E a partir daí você começa um estado de presença. Então, escutar é uma das bases da técnica do David. A presença. A presença, eu acho que o estado de presença é uma coisa que se constrói, que se desenvolve através de várias técnicas. E através da meditação, por exemplo, através da concentração. Acho que concentração na atuação é uma coisa muito importante, porque faz com que você esteja ali concentrado no que você vai fazer e que você possa captar do universo tudo o que você precisa para expressar aquilo. Porque, por exemplo, se você vai fazer uma cena... Vou fechar a porta, peraí. Voltei. Se você vai fazer uma cena onde você tá num velório, por exemplo, ele fala sobre você captar tudo que você consegue, a essência daquilo ali. Então, eu preciso ter referências visuais sobre como é estar num velório. Eu preciso entender o meu corpo naquele lugar. Se eu nunca fui no velório, eu posso ir no velório para entender. Eu posso ver filmes sobre isso, eu posso escutar uma música que me lembre isso. Então eu preciso tentar trazer para o meu corpo, conseguir trazer para o meu corpo toda a essência de como o meu corpo reagiria naquela situação. E uma forma de fazer isso também é você se colocar para treinar os verbos, né? Porque ele dá uma lista de verbos, por exemplo, flertar. Como é que é a Júlia flertando? E não é fingir que tá flertando, como é que ela é flertando de verdade. Como é que é meu corpo nesse estado do desejo.
implorar. Como é que é meu corpo implorando? Ele não trabalha através de adjetivos, de emoções. Do tipo, ficar triste. Não é ficar triste ou ficar feliz ou chorar. Não, é implorar ou desejar. Porque isso renova a ação. Se eu usar apenas um ficar triste, eu vou começar a fazer aquilo de forma superficial uma hora, porque eu vou buscar só no corpo e não no meu coração, na minha cabeça, na minha situação, na minha verdade. Vai destituir a verdade da ação. Porque eu posso implorar de várias formas. Eu posso implorar chorando, eu posso implorar não chorando. Eu posso implorar triste ou não. Então, dependendo da situação do personagem, eu posso fazer isso de diversas formas. Então, os verbos para o David são um arsenal de possibilidades, onde a gente pode estudar nosso acting e onde a gente pode atuar a partir dos verbos. Além disso, ele propõe esse ambiente de escuta e de respeito de uma forma muito elegante, porque a gente, aos poucos, vai se expondo ali. A gente tem como exercício, foram 10 aulas. E ali na frente, na próxima aula, falar uma coisa que doeu muito na sua vida. Uma lembrança que doeu muito, e depois cantar uma música. Então, a pessoa vai ali, as pessoas estavam muito entregues. E foram ficando entregues, porque ele foi criando esse ambiente. E as pessoas também estavam assim. Então, a pessoa ali na frente falava, bom, aconteceu isso na minha vida, esse foi um momento muito difícil, por isso, por isso, por isso. Então, a pessoa ali, ao expor alguma coisa que era realmente verdade, chegava nesse estado verdadeiro. Eu estou sendo redundante, mas enfim, é muito sobre a verdade. Num estado de verdade emocional, que é o que a gente procura na atuação para a câmera, um estado de verdade emocional. Então, depois a gente canta uma música. Ou então a gente teve outro exercício onde a gente colocava uma música antes e depois de sentir essa música, e era uma música importante pra gente. Levar uma música que é importante pra gente, que representa alguma coisa, e depois falar um texto. Então, ele busca formas técnicas de alcançar, né? Essa é a verdade. Além disso, a gente teve que gravar algumas cenas lá, e foi muito interessante, porque no direcionamento das cenas ele também pôde dar umas dicas pra gente. E depois de gravar cenas, a gente conversou muito sobre, enfim, foram muitas aulas. E foi muito especial no HP Studio, tá, gente? Aí, quando eu cheguei em Brasília, eu fiz 2 aulas no Espaço Cultural Renato Russo de atuação pra câmera, cada uma teve 3 horas. Deveria ter 3 horas, mas acabou tendo 4 horas de duração. Onde eu peguei esse conhecimento, coloquei em prática, as aulas foram gratuitas. Tiveram bastante inscritos, eu fiquei bastante surpresa, porque foram 87 inscritos, então eu dividi a turma em 2 turmas. E foi muito emocionante, porque eu pude ver ali os pensamentos e toda a minha experiência também, ao longo desses últimos anos, com a câmera sendo colocada em prática por outras pessoas. Eu pude colocar os exercícios do David ali para as pessoas fazerem, e também exercícios que eu fui criando ao longo desse tempo para eu conseguir me direcionar quando eu tivesse que gravar um texto ou fazer um teste. Então, foi interessante. E depois a gente fez gravação com cada um dos alunos. Eu tive um amigo que me ajudou a fazer essa gravação. O Júlio me ajudou e a gente fez essa gravação das cenas e fui direcionando para as pessoas ali. As pessoas ficaram, em sua maior parte, muito satisfeitas. Foi muito especial. Agora, por último, eu vou falar sobre uma coisa que eu falei nessas aulas que eu fiz no Espaço Cultural Renato Russo, que foi uma forma de método, talvez. Foi um esqueminha que eu acabei encontrando pra mim, que inclusive eu falei lá nas aulas que eu acabei de falar. Uma forma que eu encontrei foi, eu vejo um texto, eu divido, assim, na minha cabeça, no meu corpo, eu divido em 2 universos quando eu tenho que estudar um texto. Isso pode ser mutável, tá? Pode ser que ano que vem seja de outro jeito, mas agora tá sendo assim. Eu divido a questão ali, a mensagem, o texto, o roteiro e o universo textual
em universo da presença, para me organizar. O que seria o universo textual? Inclusive, fiz exercícios assim lá com a galera. Universo textual. O texto, eu preciso decorar o texto e sabê-lo falá-lo de trás pra frente, de frente pra trás. Eu tenho que, tipo, saber falar o texto muito rápido pra, na hora que vem a emoção, eu conseguir deixar a emoção passar por mim, não eu pensando no texto na cabeça. Então, eu tenho que... uma forma de decorar o texto que eu aprendi há uns 10 anos atrás com a Luciana, que é uma atriz aqui de Brasília, é você começar a falar, por exemplo, Pai Nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. É você indo palavra por palavra até você alcançar o texto todo. É uma das formas de decorar, que pra mim, eu gosto. Aí no universo textual, né? É o universo textual e o universo da presença. O que é o universo textual? A velocidade. Então eu tenho que saber falar esse texto muito rápido. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E muito devagar também. Posso testar, improvisar, testar, experimentar essas duas formas. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Eu tenho que ter essa experimentação nesses dois lugares para entender que partes do texto até podem ser faladas rápidas ou que velocidade falar cada parte para eu descobrir sobre o texto. Para o texto se revelar ali, a forma que eu vou fazer esse texto se revelar. A altura. A altura é grave e agudo, tá? Eu falo o texto todo no grave. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E também eu faço o texto todo no agudo, porque as emoções se expressam de forma diferente. Então eu vou falar no agudo e vou também falar o texto no grave. Eu vou também variar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Eu vou variar para ter essas possibilidades. Intensidade. O quão alto ou quão baixo eu posso falar esse texto. Eu posso cochichar algumas partes e outras eu posso falar bem alto. Posso gritar outras partes. Então, eu vou experimentar a intensidade. Marcação do texto. Eu vou marcar as partes mais importantes. Vou marcar as palavras mais importantes, a frase mais importante. Às vezes tem uma frase que diz tudo. E eu preciso meditar sobre essa frase para conseguir chegar na essência do texto. Então, eu vou marcar esse texto para entendê-lo. Ou eu vou sublinhar, ou eu vou deixar em negrito, se for no celular, né? Que a gente usa muito celular, em vez de usar o papel para estudar hoje em dia. Improvisação com texto. É importante. Inclusive, foi um dos exercícios que eu mais fiz ali com o pessoal. Porque muita gente chegava com texto muito engessado, sabe? Tipo, já vou falar desse jeito, vou terminar desse jeito, a ênfase vai ser nessa palavra. E não é interessante pra naturalidade. Então, eu fiz a galera fazer assim, improvisar na ideia do texto. Se o texto é sobre naquele dia da chuva, você disse pra mim que eu não conseguia mais consertar o ralo toda vez que ele quebrasse. Como eu posso falar isso de outra forma? No dia que tava chovendo, eu lembro que você falou que não dava mais pra você consertar. Você viu o que eu pensei antes de falar? Porque quando a gente vai falar alguma coisa, a gente pensa, às vezes, a gente busca as palavras. Então, você improvisar com o texto, com o sentido do texto é interessante pra você pesquisar, né? Ou trocar algumas palavras. Então, e saber, por exemplo, se você não tem muito tempo pra decorar o texto, você saber a primeira frase do início, uma frase do meio, uma do final, você consegue brincar, improvisar ali. Isso tudo é o universo textual, tá? Agora, o universo da presença. O que seria o universo da presença? O universo da presença é o personagem, que existem várias escolas diferentes de criação de personagem, que vai fazer você imergir naquilo, você saber que roupa seu personagem usa, você entender como é o tom de voz desse personagem, como é que fica o pé desse personagem quando ele anda. Ele tem um quadril um pouco pro lado, ele todo dia de manhã tem uma mania de escrever 3 coisas da vida dele que ele se orgulha. Ele escuta a mesma música e encontra os mesmos amigos no sábado. Então você vai construindo esse universo do personagem pra você captar aquela essência do personagem e você vai se comunicar até de forma inconsciente como esse personagem se comunicaria. Eu lembro que um professor meu de direção para atores durante o mestrado de artes cênicas me falou isso.
A gente tem que encher o nosso inconsciente de dicas, de ideias, a gente tem que rechear o nosso subconsciente, rechear nosso subconsciente de imagens e de vivências pra gente, porque a gente se comunica não só a partir do que a gente tá falando, né? Então, quanto mais profundo a gente conseguir construir isso, mais rico vai ficar esse personagem. Concentração. Oh, concentração tá aqui de novo. Os verbos, que eu já falei dos verbos, então os verbos têm a ver com a presença, porque é diferente eu falar o texto aqui. Naquele dia da chuva, você falou pra mim que não ia consertar mais o ralo. Agora eu vou fazer isso com o verbo. Vou fazer com o verbo flertar. Como é que sou eu flertando? Naquele dia da chuva, você falou pra mim que não ia mais consertar o ralo. Como é que... E se eu falasse esse texto brigando? Naquele dia da chuva, você falou pra mim que não ia mais consertar o ralo. Então, eu posso usar os verbos pra brincar na minha presença. Porque doing, verbo, é também sobre presença, sobre como tá seu estado corporal nessa presença. Imagens mentais, você não tá falando seu texto viajando, você tá realmente concentrado ali naquelas imagens mentais, ok? Bom, acho que é isso. Eu, por enquanto, não tenho mais nada a dizer. E espero que, se alguém tiver assistido até o final, tenha gostado. Isso faz parte do Conexão Cultura e é também uma forma de contar para vocês como é importante esse incentivo do Conexão, que faz nós, artistas, poderem voar alto por aí, viajarem, fazer cursos de formação e ser cada vez melhores. Tchau!